Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma palavra do Senhor para a sua vida, para que você possa ter certeza, não duvidar de que realmente o Senhor está no controle. O Deus do impossível, o nosso Senhor, o Criador de tudo e todas as coisas, Ele está no controle desde o princípio de tudo e todas as coisas. Eu quero trazer uma mensagem hoje para trazer esperança das promessas que o Senhor tem guardado para as nossas vidas. Para que não venhamos deixar o medo sobrepor sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje, nesse momento, que o Senhor possa inundar a sua vida de maneira tal que você possa se sentir cheio da presença do Senhor, transformado por Deus. E que a paz dele possa inundar a sua vida nesses momentos de dificuldade, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de uma forma geral. Momentos de muitas crises, de muitas dúvidas, incertezas, que às vezes nos geram tanto pânico e que isso às vezes tem tentado sobressair sobre a fé que nós temos no Senhor Jesus. Quando eu creio na palavra, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que trazer na memória as promessas que me trazem esperança do que o Senhor tem para nós. E é sobre isso que eu quero ministrar no seu coração hoje. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, nós vemos um homem que foi dado uma ordem para construir uma arca. E no que estava baseada a sua fé, no que estava baseada a sua força para que ele construísse aquela arca, então, para que viesse a salvação através daquele serviço que ele estava fazendo. Realmente Deus está no controle quando ele pediu para que fosse feito aquela arca. Do mesmo modo, quando o Senhor disse para Abraão sair da sua terra e da tua parentela, o homem tem que confiar plenamente no Senhor, porque na verdade como que ele iria sair se não confiasse no Senhor? Porém Deus sempre esteve no controle. E quando eu digo para você então, por exemplo, que um homem com 100 anos e uma mulher com 99 anos, qual a probabilidade de gerar filhos? Se não for confiar e crer em Deus mediante todas as adversidades que estavam junto deles. Confiando e crendo no Senhor. E realmente esperando em Deus. Porque sabe que Deus está no controle. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Quando eu lembro de José, um rapaz jovem que foi dado como morto. Depois ele foi preso injustamente. Depois de algum tempo, esteve em segundo lugar no Egito, abaixo somente de Faraó. Eu te digo, será que no momento da sua crise, da sua adversidade, nesse momento, José estava pensando, vou descansar, Deus está no controle? E eu te pergunto hoje, nesse momento que nós estamos passando, você crê nisso? O Senhor está no controle? Diga para você mesmo, se convença disso, porque essa é a realidade, o Senhor está no controle. Nós não estamos vivendo uma situação da qual o Senhor nos virou as costas, não. Ele sabe de tudo que Ele está fazendo. Mesmo alguns anos depois, eu te digo que saiu milhares de pessoas do Egito, milhares de pessoas, e chegaram diante de um grande mar, e um homem simplesmente com um cajado, ele fere as águas se abrem e as pessoas passam uma a uma, com seus pés secos, naqueles paredões de água. Detalhe, as mesmas águas que afogaram seus inimigos. O que é impossível para o Senhor? Deus não está no controle? Sim, o nosso Deus, Ele está no controle. Eu sei que o Senhor está no controle quando Ele deu a ordem ao sol para se deter num canto e a lua do outro lado, enquanto Ele lutava a favor do seu povo. Quando Ele lutava a favor daqueles que clamavam a Ele. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, do que até mesmo nós pensamos. Ele está no controle quando Ele casa uma mulher que já é viúva.
do qual ela gera um filho que seria o avô de um dos maiores reis da história da nossa terra. E aí eu te pergunto, o Senhor já não sabia dessas coisas, não estava no controle? O que está difícil nesse momento? O que está realmente inalcançável para aquele que criou tudo e todas as coisas das nossas vidas? Você pode crer, você pode esperar no Senhor. É tão interessante que essa semana eu estava falando com uma amiga minha, a Regiane, e nós estávamos conversando. E eu falei assim, olha, Regis, nesse momento de confinamento, nós estamos, né, pelo menos a sua grande maioria, nós estamos confinados para, sabe para quê? Para uma engorda. Porque o abate está chegando. Mas não estou falando só engorda de comer, não. Eu digo aqui, ó, o engorda. Essa engorda da palavra do Senhor. Porque agora nós temos tempo de orar, de buscar, de jejuar. Meu filho até brincou comigo. Mãe, agora o difícil não é acordar mais de madrugada para orar. O difícil agora é levantar às 7 horas da manhã para orar, não é verdade? Mas é o momento que nós temos. É esse o momento agora. O que é impossível para o Senhor? Ele está no controle. Não vamos deixar que o medo, o pânico, o caos que está instaurado muitas vezes venham sobressair na fé que nós temos no Senhor. Eu sei que o Senhor, Ele está no controle. Quando de vários homens, Ele escolheu um de mais gentil aspecto e o mais franzino de todos, para derrotar um gigante, da qual havia afrontado o único e verdadeiro Deus vivo. Quais são as probabilidades dessa? Se não é um Deus que está realmente no controle de tudo e de todas as coisas? São palavras, são promessas e palavras de esperanças que nós encontramos quando lemos a Bíblia, que fortalece o nosso espírito, que não vai deixar sobressair o medo que há em nós, mas a esperança daquele que nós confiamos. Deus está no controle quando nós vivemos a promessa dEle, buscamos viver a promessa dEle que está escrita para nós, trazendo esperança, detalhe, como está lá em 2 Crônicas 7,14, quero ler consigo. Diz assim, muitos sabem até de cor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus que fez um homem levantar muros da sua cidade que havia sido destruídos, que Ele exaltou sobremaneira um homem que fez do lixão a sua morada, aquele que fez a sombra do sol retroceder 10 graus, aquele que fechou a boca dos leões, aquele que andou sobre uma fornalha ardente. Eu te pergunto, não estaria o Senhor no controle? Não estaria o nosso Deus no controle de todas essas coisas, meu irmão? É para você se levantar. Essa palavra é de ânimo para que você creia e descanse no Senhor. Temos ouvido muitos casos de pessoas que estão desesperadas, com pânicos, com medo. Casos de pessoas fazendo até atrocidades com sua família, às vezes com sua própria vida. O Senhor disse: tenha bom ânimo. A palavra do Senhor diz: clames a mim, que eu te ouvirei. Os ouvidos não estão tampados do Senhor. A oração que é feita neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está no controle. Quando nós lemos e aprendemos na palavra do Senhor que um homem nasceu, ensinou, que um homem chorou, curou, libertou, transformou, transfigurou, salvou, morreu e ressuscitou,
com a promessa de voltar para nos buscar, levando sobre ele todos os nossos pecados. Eu sei que Deus está no controle quando eu ligo a minha televisão, hoje, na minha atualidade, quando eu vejo guerras e rumores de guerras, quando eu vejo pais contra filhos, quando eu também vejo os filhos contra os pais, quando eu vejo a miséria, o tsunami, quando eu vejo então a dor, o medo, as pandemias e a morte. Sim, vendo essas matérias, esses noticiários que geram em nós o caos, o medo e o pânico, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que Ele vive. Sabe por quê? Todas essas coisas não são surpreendentes para nós, tendo em vista que tudo já está escrito na palavra do Senhor. Desde o princípio da criação, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem tudo nas palmas de suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. Você pode esperar nele. Você pode confiar nele. Você pode buscar nele, mesmo naquele momento de dor, de desespero, quando você coloca seu joelho no chão e fala: Senhor, eu estou com muito medo. Uma experiência que eu tive com o Senhor recentemente, nesse período de crise, foi numa semana, num dia qualquer. Eu lembro que eu estava deitada, já era de madrugada, quase umas 3 da manhã. E eu comecei a tossir muito. E eu fiquei, meu Deus, será que estou com alguma coisa? De repente, uma tosse do nada. E aquela tossi tanto que chegou a doer um pouco o meu peito. Eu lembro que eu fui para o quarto da minha filha, coloquei uma canção, um hino, e comecei prostrada a orar ao Senhor. Primeiro eu comecei a louvar o Senhor. E com muito medo, nesse dia eu tive muito medo. Mas eu comecei a louvar ao Senhor. E de repente eu calei, fiquei só em silêncio. Falei: Deus, eu não consigo falar nada, porque eu estou com muito medo, meu Deus. Me bateu um medo grande agora. E eu vou ficar em silêncio aqui com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Mesmo no meu silêncio. E depois eu comecei, aos poucos, falar palavras ao Senhor de adoração. Deus, eu te amo. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu espero em ti. Tira de mim todo medo, porque eu sei também que se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela. E comecei a orar e clamar e orar ao Senhor. E comecei a buscar na palavra dEle. E Deus me levou lá no Salmo 121, no versículo 1, que diz: levantei meus olhos para o monte. Eu falei: Deus, monte não. Levantei meus olhos, sabe para onde? Foi para o céu. Levantei os meus olhos para o céu e disse: Senhor, Senhor, de onde virá então o meu socorro? E o Senhor me respondeu: do teu Criador, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Eu lembro que eu fiquei mais de 1 hora ali naquele momento. Quando eu terminei de orar, aquela tosse tinha passado. Eu nem tinha percebido que não estava mais tossindo e muito menos sentindo aquela dor no meu peito. E quando eu levantei dali, senti tão leve, tão amparada pelo Senhor. Descanse no Senhor. Tudo foi todo embora e eu descansei no meu Deus. Descanse no Senhor. Eu quero voltar aqui a repetir uma frase que o pastor Adriano disse na devocional dele, que ficou marcada no meu coração, que ele disse assim: nos momentos de crise, não podemos nos firmar naquilo que nós vemos, e sim naquilo que nós cremos. Creia no Senhor. Creia nas suas promessas, palavras de esperança que Ele tem para nós. Não se esqueça, nós estamos confinados agora, porque nós estamos no momento de engorda da palavra, porque o abate está para chegar. O Senhor está voltando sim, mas Ele está nos preparando. Estamos como as 5 virgens prudentes agora, com as nossas lamparinas e azeites, esperando pelo noivo. Creia nisso. Não deixe que esse medo te domine, mas deixe que a palavra de fé e esperança
que nós temos aqui, como nós aprendemos de tantos homens que às vezes com as mínimas probabilidades creram, esperaram, confiaram no Senhor e venceram, porque eles sabiam que mesmo que não enxergassem aquilo que estava à frente, Deus estava no controle. Creia no Senhor, creia na sua palavra. E o meu convite é: ocupe o seu tempo, trazendo à memória a esperança que Deus nos dá através das suas promessas, que estão aqui na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Amém? Vamos estar orando? Convido você nesse momento para fechar os teus olhos e vamos orar. Vamos nos unir agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus forte, ó Pai, em quem nós confiamos. Eu quero, Pai, trazer à minha memória as Tuas palavras, Senhor, que traz esperança, sim, à minha fé. Porque eu posso crer sem duvidar que Tu és um Deus santo e valoroso, na qual tem para mim palavras de vitória, na qual tem para mim bênçãos, ó Pai. Mesmo nos momentos de crise, de caos e de medo, em nome do Senhor eu posso descansar em Ti, porque eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu és um Deus maravilhoso e eu sei que está no controle de tudo e de todas as coisas. Visite, ó Pai, cada familiar, cada pessoa neste momento, que está, Pai, de uma forma se sentindo amedrontada, que tem deixado, Senhor, a fé muitas vezes de lado. Mas quero trazer agora, nesse momento, a presença do Senhor. Visite este lar, visite essas pessoas, ó Pai. E traz, ó Espírito Santo, o Teu abraço, o Teu consolo e o Teu conforto. Visite, ó Pai, cada leito de hospital. Visite, ó Pai, cada equipe médica, todos que estão, Pai, trabalhando na linha de frente. Todos os faxineiros, as pessoas que estão trabalhando com as pessoas que estão enfermas, que elas possam se sentir amparadas, abraçadas por Ti e encorajadas pela palavra da fé, ó Pai. Trazendo o Teu consolo, a Tua força aos familiares, porque não tem palavras bastante que às vezes podemos dizer, mas o Teu Espírito pode consolar e confortar em nome de Jesus. Deus, em Ti nós esperamos, porque nós sabemos, Senhor, que era necessário essas coisas todas acontecerem, porque a Tua palavra já nos adiantou todos esses acontecimentos. Não nos é nada surpreendente, ó Pai. Mas mesmo mediante esse caos e o medo, gera em nós um espírito de coragem e de ousadia, que somente o Teu Espírito Santo pode trazer para nós, ó Pai. Visitando cada um, e que nós possamos ser, a partir de então, emanar a Tua palavra de esperança aos que necessitam. Em Ti nós esperamos e confiamos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.